um cego, um casal de namorados e uma pergunta que vai... Bem, assista. Assim. E aí galera, hoje vou contar uma história hilária que aconteceu comigo na Avenida Paulista, a praia dos paulistanos aos domingos. Lá encontrei de tudo um pouco, até pessoas tomando sol quase nuas. Meu Deus. No entanto, o ponto alto do meu dia foi quando um casal me fez uma pergunta que me pegou de surpresa. Mas como o título desse vídeo já deu um spoiler, vocês sabem exatamente qual pergunta eu tô falando, né? Então acompanhe essa história que certamente vai arrancar umas boas risadas. Vamos nessa! Fala galera, tudo certo com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Robi e esse é o canal Amor às Cegas. Galera, não sei se é a curiosidade natural do ser humano ou apenas a mente inquieta de alguns, mas é incrível como muita gente quer saber como o cego transa. É mesmo, é? É como se fosse um enigma que precisa ser desvendado, uma espécie de quebra-cabeça erótico para os curiosos de plantão. Certo dia, fui na Avenida Paulista, o coração pulsante de São Paulo. E galera, vocês sabem que essa avenida é incrível, se transforma em uma espécie de praia para os paulistanos todo domingo, né? É um dia que a prefeitura decide fechar a avenida para os carros e abrir para a galera se divertir. É como se a Avenida Paulista dissesse: ei, caos, hoje não, hoje é só pra gente. Hoje não! Hoje não! Hoje sim! Hoje sim! Você encontra de tudo por lá. Pessoas pedalando suas bicicletas, músicos de rua arrancando sons incríveis de seus instrumentos e até mesmo pessoas se entregando ao sol quase peladas. Como se estivesse em uma praia de verdade. Eu soube de uma galera que parecia ter acabado de sair de um filme do Lars von Trier. E eu lá, ceguinho, sem poder ver nada. Droga. Vocês não vão acreditar na cena que presenciei naquele dia. Lá tava eu, lindo e belo, imerso em uma apresentação de jazz simplesmente deslumbrante. Os músicos tocavam com uma maestria tão incrível que eu conseguia sentir cada nota, cada vibração da música percorrendo cada pedaço do meu ser. Então, como no plot twist inesperado, um casal apareceu ao meu lado e começou a conversar de maneira animada sobre as músicas. E quando eu digo animada, quero dizer que estavam tão animados que pareciam ter esvaziado todas as garrafas de champanhe da cidade. Era uma comédia ver a energia desse casal. Como se estivessem competindo para ver quem podia falar com mais propriedade sobre as músicas. Fiquei ali, entre o desejo de me perder na melodia e a vontade de me juntar a eles na conversa empolgante. Mas minha vontade nem durou tanto, porque logo o casal percebeu que eu era cego e começou a puxar papo comigo. E aqui, galera, é que começa a parte hilária da história. O casal, após se envolver na conversa musical de forma efusiva, decidiu entrar no modo entrevista com o cego. Filmaço! Já assistiram? Não. Mas é sério, não importa onde você vá como uma pessoa cega, sempre há alguém ansioso para fazer um questionário completo sobre sua vida. Pior que essas perguntas são sempre as mesmas, como se fossem retiradas de um manual de curiosidades sobre cegos. Primeiro, eles queriam entender como eu estava ali sozinho. Aparentemente, a ideia de um cego sair para curtir um evento musical sem uma equipe de apoio era algo que desafiava a lógica deles. Eu poderia imaginar a perplexidade deles se eu dissesse que também era capaz de andar de patins. Provavelmente teriam desmaiado de tanto choque. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Em seguida, vieram as perguntas sobre como eu pegava ônibus sozinho, se tinha uma super audição e a clássica, porque eu não tava de óculos escuro. Eu sempre adoro essa, porque parece que há uma expectativa de que todos os cegos devem usar óculos escuros o tempo todo, como se isso fosse uma regra bizarra de um dress code para cegos. Eles me fizeram mais perguntas do que o IBGE em um censo nacional. Então, chegamos ao ápice da conversa. Aquele que quase me fez soltar uma resposta inapropriada. Foi quando a garota, com toda a sinceridade do mundo, decidiu fazer aquela pergunta que muita gente faz, mas eu nunca entendo qual é da pergunta. Ela perguntou: como o cego transa? Me conta, sempre fui curiosa. Sério, eu quase convidei ela para ir para minha casa, onde eu mostraria na prática como o cego transa. Você é o bichão mesmo, hein, doido?
Mas, claro que não convidei, né? Ela tava com um namorado. E a última vez que chequei, falaram uma coisa dessas e na frente do namorado não era uma prática socialmente aceitável. Mas, galera, sério, que curiosidade, né? Transar é tipo natural, como um instinto selvagem, só segue o fluxo? Ou vocês acham que todo mundo vira cirurgião do amor, iluminando o quarto como se fosse uma sala de cirurgia pra ver o que tá rolando? Tenho certeza que tem muita gente que faz o blackout total na hora H. E vamos combinar, você, mesmo enxergando, já errou o buraco. Quem nunca, né? O jubileu está esquisito hoje, eu tenho medo. Agora, a grande questão é, quem mais aqui já se pegou pensando nisso? Eu sei que vocês têm a imaginação tão criativa quanto a minha. Deixe nos comentários se essa dúvida já passou pela cabeça de vocês. Eu sei, é uma curiosidade inusitada. Mas vamos lá, confessem. Contem pra gente. E galera, eu quero expressar a minha imensa gratidão por todo o apoio que vocês têm com o nosso canal. Cada like, cada comentário e cada inscrição são extremamente valiosos e fazem um impacto enorme. Agradeço de coração. E para você que está assistindo, mas ainda não se juntou à família, que tal dar o próximo passo? Meu nome é Ari e eu não tô nem aí. Clique agora no botão de inscrição e venha rir com a gente. E vou deixar outros 2 vídeos hilários para você se divertir. Valeu, galera! E antes de finalizar, no fim, não expliquei pra garota como é que cego transa, porque realmente é normal, como todo mundo. Mas tem um segredinho que só quem é cego sabe. Se quiser saber, eu faço um vídeo falando qual é esse segredo. Só pedir. E cuidado com as perguntas, hein? Uma hora o cego leva pra casa. Agradeço pela companhia, galera. Um cheiro e nos encontramos no próximo vídeo.